Feche os seus olhos por um instante. Respire fundo. Eu quero que você ouça esta história, não apenas com seus ouvidos, mas com a sua alma. Porque a mensagem de hoje foi escrita por Deus, muito antes de você nascer, para que chegasse até você exatamente neste dia, neste momento. Imagine um jovem sonhador, amado por seu pai. O nome dele era José. Deus havia lhe dado sonhos grandiosos, visões de um futuro onde ele seria exaltado, onde até mesmo o sol, a lua e as estrelas se curvariam diante dele. Ele era o filho favorito, vestido com uma túnica de cores vibrantes, um símbolo do amor especial de seu pai, Jacó. Mas o brilho de José incomodava. Seus próprios irmãos, consumidos pela inveja e pelo ciúme, não suportavam vê-lo prosperar. O amor que ele recebia se tornou o motivo do ódio que eles sentiam. E um dia, a escuridão no coração deles transbordou. Eles o agarraram, arrancaram sua túnica colorida, o símbolo da promessa, e o lançaram em uma cova fria e vazia. Ali, no silêncio daquele buraco, os sonhos de José pareciam ter morrido. Sozinho, traído, abandonado por aqueles que deveriam protegê-lo. Você já se sentiu assim? Como se as pessoas em quem você mais confiava fossem as primeiras a te jogar no abismo. Eles o venderam? Venderam o próprio sangue como um escravo, por 20 moedas de prata. Enquanto era levado para uma terra estranha, o Egito, José olhou para trás e viu o rosto de seus irmãos pela última vez. O que ele deve ter pensado? Onde está Deus agora? Onde estão as promessas? Onde estão os sonhos? No Egito, mesmo como escravo na casa de Potifar, um oficial do faraó, José não se entregou à amargura. Ele decidiu ser fiel. Fiel no pouco, fiel no serviço. E Deus estava com ele. Tudo o que ele tocava prosperava. Ele conquistou a confiança de seu senhor e se tornou o administrador de toda a sua casa. Parecia que, finalmente, as coisas estavam melhorando. A noite estava passando. Mas o inimigo nunca descansa. Quando ele não consegue te destruir com a dor, ele tenta te derrubar com a tentação. A esposa de Potifar, vendo a beleza e a integridade de José, tentou seduzi-lo, dia após dia. Mas José era fiel a Deus. Ele disse: "Como poderia eu cometer este grande mal e pecar contra o meu Deus?" Em sua recusa, ela, enfurecida e humilhada, o acusou falsamente. O homem íntegro foi lançado na prisão, injustamente. Primeiro, uma cova. Agora, um calabouço. Das promessas de exaltação para a escuridão de uma cela fria. Mais uma vez, tudo parecia perdido. Quantas vezes você se sentiu assim? Fazendo tudo certo, sendo fiel, orando, jejuando, e de repente você é jogado em uma prisão de desemprego, uma prisão de doença, uma prisão de solidão, uma prisão de falsas acusações. Você olha para os céus e pergunta em lágrimas: Deus, por quê? Eu fui fiel? Por que o Senhor permitiu isso? Mas escute com atenção. O texto diz: o Senhor, porém, estava com José. Mesmo na prisão, Deus estava com ele. Deus não o abandonou na cova e não o abandonou no calabouço. Deus usou a fidelidade de José para lhe dar graça aos olhos do carcereiro. E, mais uma vez, José foi colocado para administrar. Ele transformou a sua prisão em um campo de serviço. A sua dor não é o seu destino final. O seu deserto é um caminho. A sua prisão é temporária. Deus está usando o lugar da sua maior humilhação para forjar em você a autoridade para o seu maior propósito. Cada lágrima que você derramou, cada porta que se fechou, cada traição que você sofreu, nada disso foi em vão. Deus está tecendo uma história. Na prisão, José interpretou os sonhos de 2 servos do faraó. Ao copeiro, ele previu a restauração e pediu: "Lembra-te de mim quando tudo te for bem." Mas o copeiro, uma vez livre, se esqueceu de José. 2 anos. 2 longos anos se passaram. Esquecido pelos homens, mas nunca por Deus. Talvez você se sinta esquecido.
Pessoas que você ajudou te viraram as costas. Promessas que te fizeram foram quebradas. Você se sente invisível. Mas eu te digo, Deus não se esqueceu de você. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele está esperando o momento perfeito. E o momento chegou. Faraó teve um sonho que ninguém no Egito conseguia interpretar. Foi então que o copeiro se lembrou. Eu conheço um homem. Eles correram para a prisão, tiraram José de lá, o limparam, trocaram suas vestes de prisioneiro por vestes de nobreza. E o jovem hebreu, que um dia foi escravo e prisioneiro, foi levado à presença do homem mais poderoso da terra. Com a sabedoria que vinha de Deus, José não apenas interpretou o sonho, mas deu a solução. E Faraó, maravilhado, disse: Acharíamos, porventura, homem como este, em quem haja o Espírito de Deus. Naquele dia, José foi exaltado. O prisioneiro se tornou o governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso do mundo. Deus não apenas o tirou da prisão, Deus o colocou no palácio. Deus não apenas restaurou sua honra, Deus o usou para salvar nações inteiras da fome, inclusive a família que o traiu. Anos depois, quando seus irmãos, curvados pela fome e pela culpa, vieram diante dele e não o reconheceram, José viu o cumprimento dos sonhos de sua juventude. E quando ele finalmente se revelou, em meio a lágrimas de perdão e restauração, ele disse a frase que resume toda a sua jornada e que eu quero que ecoe no seu coração hoje. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o transformou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente em vida. O que o inimigo planejou para te destruir, Deus está transformando em testemunho. A cova que cavaram para você será o seu impulso. A acusação que levantaram será revertida em honra. O tempo de esquecimento foi um tempo de preparação. Deus estava te ensinando a administrar na prisão para que você pudesse governar no palácio. Ele permitiu o deserto para que você aprendesse a depender da provisão dele. Ele permitiu a dor para que você tivesse autoridade para curar. A sua história não termina na traição, na injustiça ou no abandono. Esse é apenas o meio do caminho. Deus está te levando para um lugar mais alto. Confie no processo. Seja fiel onde você está agora. Continue sonhando, mesmo que a realidade grite o contrário. O Deus que esteve com José na cova e na prisão é o mesmo Deus que está com você agora, neste exato momento, no meio da sua luta. Ele está preparando algo maior. A sua exaltação vai chegar. E quando chegar, você entenderá o propósito de cada lágrima. Vamos orar juntos agora. Coloque a mão no seu coração e repita comigo com fé, ou apenas receba esta oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, assim como estiveste com José em cada passo de sua jornada, eu peço que estejas comigo agora. Tu conheces a cova em que me sinto lançado, a traição que feriu minha alma, a prisão de angústia e injustiça que me cerca. Parece que meus sonhos morreram e que o Senhor se esqueceu de mim. Mas, nesta hora, eu escolho crer na Tua palavra. Eu escolho confiar que o Senhor está transformando todo o mal que intentaram contra mim em um bem maior. Perdoa-me pela minha impaciência, pela minha dúvida e pelo meu desânimo. Renova a minha força. Dá-me a fidelidade de José para te servir mesmo no pouco, mesmo na dor, mesmo no lugar de esquecimento. Pai, eu entrego a Ti cada pessoa que me feriu, cada porta que se fechou, cada lágrima que chorei em segredo. Usa cada uma dessas coisas para forjar o Teu propósito em minha vida. Tira-me desta prisão, Senhor, não apenas para a liberdade, mas para cumprir o chamado que o Senhor tem para mim. Que a minha história sirva de testemunho do Teu poder, da Tua fidelidade e do Teu amor. Eu creio que o tempo da minha exaltação está chegando. Eu creio que o melhor ainda está por vir. Eu recebo a Tua paz e a Tua força agora. Em nome de Jesus. Amém.